Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa terceira aula da trilha da gestão de conflitos sem sofrimento. E o que nós vamos ver na aula de hoje? O tema é Fala que eu não te escuto. Quais são os tipos de escuta que podem negativar ou positivar um conflito? Para quem não me conhece, eu sou Sabrina Amaral, estarei conduzindo você na terceira aula de hoje. Sou psicóloga, coach da mente, hipnoterapeuta clínica e junto com a Leila nós idealizamos a metodologia Líder 4x4 que prepara você, líder, para rodar em qualquer terreno. E o que você vai aprender na aula de hoje? A diferença entre ouvir e escutar? Não é a mesma coisa, apesar de ser parecido. Quais são os sabotadores da escuta que atravessam uma conversa e impedem você de ouvir completamente a outra pessoa? Que tipos de escuta que você adota durante essa abordagem, durante essa conversa? E como é que você coloca todo esse ferramental em prática, saindo daqui hoje, porque as nossas aulas são assim. Não é teoria solta, gente. É a vida como ela é, para você poder implementar a partir de agora. Vamos lá? Eu começo trazendo uma frase do Cláudio Tebas. Quem não conhece o Cláudio, ele é palestrante, ele é comunicador, ele é palhaço, e ele é palhaço de profissão mesmo, viu, gente? Tem um TED Talk maravilhoso dele. E ele diz o seguinte: a gente não foi educado a ter o prazer de ser escutado, mas sim ter uma honra do lugar de fala. Então, quando você se comunica, quando você se coloca, é como se você se pusesse num lugar de superioridade, exercendo um poder. Enquanto a escuta, ela é associada a sentimentos de inferioridade, de subjugação, pelo menos na nossa cultura, não é? E você sabia que uma pessoa fala em média 150 palavras por minuto? Palavra pra caramba, né, gente? Agora, olha que fato curioso. Ela é capaz de ouvir ainda mais de 400 a 500 palavras por minuto. Mas então a conta não fecha muito bem, Sabrina. Se a nossa capacidade de ouvir é maior do que a capacidade de falar, por que a nossa escuta ela é tão ruim, ela é tão baixa? Porque nós temos sabotadores da nossa escuta. É muito difícil a gente conseguir se concentrar em alguma coisa, qualquer coisa que seja. Quando essa fala é do outro, meus queridos, existem muitas coisas que nos atravessam. Vamos conhecer os sabotadores? Pega papel e caneta, vê se você identifica algum deles em você e em pessoas ali da sua equipe. Primeiro, a pessoa está me contando um problema. Nossa, Sabrina, a minha equipe ali tem duas pessoas que estão se tretando, estão se bicando o tempo todo. E aí, no afã, na intenção positiva de eu querer te ajudar, o que eu faço? Eu corto a sua fala para aconselhar, para dar uma dica, o que funcionou para mim no passado, para te dar um conselho. Isso não é legal. A pessoa ela precisa refletir para encontrar uma solução. E às vezes ela faz isso conversando com você. Quando ela vai contando o problema, ela já vai meio que elaborando as ideias na cabeça dela. E é importante que ela chegue a essa conclusão sozinha, ainda que a ideia que ela teve para resolver o problema seja muito parecida com o que você ia dizer. É um outro nível de insight, de engajamento, é um outro nível de percepção. A outra é quando a pessoa tem a mania de ficar competindo com o sofrimento alheio. Conhece gente assim? Uma vez eu passei por uma dor X ou uma cirurgia Y e aquela pessoa sempre passou por algo pior do que você e ela já interrompe a sua fala naquele exato momento para poder contar a história dela porque ela tem a necessidade de falar. Ela é incapaz de ouvir sem competir. Então, por favor, não faça isso. Deixe que o outro fale com você, traga as suas questões e no final, se houver algum espaço para você trocar ideias com essa pessoa, isso vai acontecer, mas ouça primeiro e cuidado com as projeções, tá? Terceiro sabotador é o consolar ou solidarizar-se. Ele é primo do primeiro, né, gente? Eu fico tão mexido com a dor do outro que eu quero assim apaziguar, eu quero trazer um alento, um colo, um consolo para essa pessoa, porque aquilo, eu tô vendo que ela tá sofrendo. Mas isso também não é legal, porque você acaba, encurtando a dor da outra pessoa. Às vezes ela precisa falar tudo, às vezes ela precisa chorar, às vezes ela precisa trazer todas as queixas para limpar aquele espaço, não é? Então, pode parecer até que você está minimizando a dor do outro quando você interrompe a fala dele para fazer esse trabalho de querer consolar. Então, ao invés disso, mantenha a boca fechadinha, escute e acolha.
acolha e você não precisa falar para acolher. Você tem linguagens não verbais para isso, ok? E o último sabotador da escuta, e acho que é o pior de todos, é quando você tem mania de interromper para encerrar o assunto. Que você não está a fim de falar sobre aquilo. Né? Então você banaliza o sofrimento do outro, você quebra o raciocínio da outra pessoa, gera frustração e raiva. Isso é muito comum em líderes que são um pouco mais diretivos, mais autocráticos, aquelas pessoas que são impacientes na escuta. Isso é péssimo porque corta completamente a conexão e negativa o conflito, tá? Entenderam os sabotadores, mapearam de vocês, calma que tem mais. Vamos lá. Boa parte da escuta é assumir o risco de que o outro pode mudar você. Já pensou que louco? Você ouvindo a fala do outro, isso servir para você a ponto de te mudar? Isso pode ser extraordinário, mas abrir mão de algumas coisas é muito difícil, é muito duro. Por isso é tão difícil de praticar a escuta. Faz parte do escutar, abdicar das nossas certezas. E agora trazendo uma frase de jargão de que não são as respostas que movimentam o mundo, são as perguntas. Então, do que ficar dando lição de moral no outro, competindo com o outro, consolando, dando conselhos, talvez perguntar quando houver um espaço para você ajudar a pessoa a chegar numa reflexão. Essa frase também é do Cláudio Tebas. Quais são os tipos de escuta que você pode ter num conflito? E algumas são adequadas para alguns momentos e outras são inadequadas para determinados momentos. Em que aplicações isso acontece, Sabrina? Vamos entender. A escuta desfocada. Você finge que escuta, você finge ouvir. Eu tenho zero interesse no que você está me falando. Eu fico me distraindo, olhando no celular, respondendo um e-mail enquanto você está conversando comigo, porque eu não quero tentar entender o que o outro está falando. E isso pode ser muito ruim, especialmente quando a pessoa está tentando se conectar com você. A escuta desfocada, ela acaba sendo boa para quando você quer trabalhar um pouco de dissociação. Então a pessoa começa a contar um problema e ela rumina, vai em cima e conta, e conta, e conta, e conta, e reconta, e reconta. Se você pegar e sumarizar isso e desfocar daquela ruminação mental que ela está com você no momento, isso pode ser construtivo na gestão de um conflito. Então a escuta desfocada, no geral, ela acaba trazendo um impacto disfuncional, mas ela também pode ser uma ferramenta a ser utilizada quando você tem excessos, tá? Escuta interna. Essa é a mais comum de todas, né? Então, você está assistindo a aula aqui, está pensando no que você vai comer quando você sair daqui, o que você tem de compromisso na sua agenda, vai estar reparando no ambiente em que você está, e aí você lembra da música que você estava ouvindo lá atrás, que grudou que nem chiclete na sua cabeça. Ou seja, você ouve sem escutar. Você está tão absorto no seu mundo, nos seus pensamentos, que você se desconecta da fala do outro e não consegue pensar em mais nada, ou então você fica ali pensando em coisas a fazer, como a sua lista de tarefas do dia a dia, tá? E a escuta, deixa eu voltar aqui, e a escuta interna, pessoal, ela não ajuda em momento algum na gestão de conflito. Ela acontece o tempo todo e você precisa tomar consciência dessa escuta interna. E quanto mais você tenta brigar com o pensamento, pior fica. Sabrina, o que acontece se no meio da fala de uma pessoa eu me desconectar e não ouvir o que ela está dizendo? Ao invés de ficar brigando com seus pensamentos, você vai dizer: fulano, você estava contando a sua história aqui e eu tô tão envolvido com ela que eu lembrei de algo que aconteceu e que eu gostaria de te dizer, mas antes eu quero terminar de te ouvir. O que você estava dizendo é importante e eu me desconectei. Você pode retomar dali? A pessoa não vai se sentir ofendida ou frustrada, ela vai trazer isso porque você está mostrando um interesse genuíno em ouvir o que ela tem para dizer. Agora sim, a escuta focada. Ela é boa, mas é um ouvir para responder. Então eu estou conectado com você, eu estou te escutando, eu presto atenção total no que você está me dizendo e o meu foco está 100% em você. Eu começo a assimilar aquilo que você está me dizendo, vou entendendo o que você está me falando, mas eu fico preocupado em querer responder. Tá? Em bater uma bola com você, em fazer um ping-pong ali. A escuta focada ela é boa porque ela é bastante interativa, mas ela pode ser incompleta se você não tiver uma habilidade de fazer uma escuta do todo.
Sabe o que é essa escuta do todo? É a escuta global. É quando eu vou ouvir para compreender. É a forma mais completa, mais sofisticada e mais profunda da nossa escuta. Por quê? Eu tô ligada não só no que você está me dizendo, eu tô ligada na expressão do seu rosto, na postura corporal, naquela linguagem não verbal, no seu tom, nas suas pausas, nos seus gestos, enfim, tudo aquilo que comunica em você, eu tô ali conectado com você, aquele momento é único. A minha atenção está 100% voltada no que você está me dizendo. Então, eu estou consciente, inclusive, dos meus sabotadores da escuta. Das escutas internas, das escutas externas, das interrupções, de tudo que eu estou com vontade de dizer, mas eu estou ali, segurando a minha onda para escutar o que você tem para me dizer. Tá legal, pessoal? Então, esses são os tipos de escuta. Sabrina, na prática, o que eu faço com tudo isso de informação? Primeiro, eu quero que você avalie quais são os 3 principais sabotadores da escuta que você tem. Se você não pegou papel e caneta, volta à aula lá e vê a listinha dos tópicos. Observe durante o seu dia quando que acontecem esses sabotadores, quando você percebe que eles estão ali e como é que você faz, quais são as ferramentas, os manejos, as técnicas que são eficientes para você silenciar esses sabotadores. Cada pessoa vai ter uma forma de trabalhar. E terceiro, aplique e adeque os tipos de escuta que são mais interessantes para determinados tipos de conversa, para determinados tipos de conflito. É hora de eu ter uma escuta global, é hora de eu ter uma escuta focada em que eu vou precisar ser mais interativa e responder, é hora de ter uma escuta desfocada e ignorar toda aquela questão que a pessoa está me dizendo para trazê-la junto comigo e falar assim, olha, fica aqui comigo que eu quero te ouvir. Então, em que momentos que você vai aplicar de forma mais adequada, tá? E se você ainda não acompanha as nossas redes sociais, por favor, siga-nos no Instagram, siga-nos no LinkedIn, siga-nos no Facebook e aqui no YouTube. Já se inscreve se você não está inscrito e ativa o sininho para receber as notificações. E não perca a nossa 4ª e última aula, que vai falar sobre os diálogos empáticos que geram conexão e engajamento, e você vai transformar qualquer conflito numa ferramenta estratégica de conexão e motivação para a sua equipe. Um beijo e até a próxima!